Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, dia 18 de setembro. Os bancos já renegociaram mais de 13 bilhões de reais em dívidas e tiraram 6 milhões do vermelho em 2 meses. O valor corresponde às negociações pela faixa 2 do programa Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas com descontos de até 96% já somou 13 bilhões e 200 milhões de reais em quantidade de recursos financeiros negociados nos 2 primeiros meses desde o lançamento pelo governo federal. Segundo a Febraban, a quantia é referente à faixa 2, em que os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. Nas primeiras 4 semanas, foram renegociados mais de 8 bilhões de reais e no segundo mês ficou em cerca de 5 bilhões de reais, valor 37% menor do que o registrado nas primeiras 4 semanas. O número de contratos de dívidas negociados chega a quase 2 milhões, beneficiando 1.460.000 clientes bancários. Também saíram do vermelho cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100. A faixa 1 do programa, que começa no fim desse mês, deve ser destinada a clientes com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritos no CadÚnico, que tenham dívidas de até R$ 5.000 com bancos, varejistas e serviços públicos de fornecimento de luz e água. E ainda falando sobre economia, o mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação e aumentou a projeção do PIB para esse ano. O relatório Focus manteve a taxa Selic no mesmo patamar. Os analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, reduziram a estimativa de inflação para 2023. De acordo com o Boletim Focus, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 4,86%. Na semana passada, a projeção era de 4,93%. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano é de 3,25%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Assim, deve ser cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. Em relação ao ano que vem, os economistas consultados reduziram a projeção de 3,89% para 3,86%. O relatório semanal previu que o Produto Interno Bruto do Brasil para 2023 deve ter crescimento de 2,89%. acima dos 2,64% da semana anterior. E para 2024, a previsão passou de 1,47% para 1,50%. A taxa básica de juros da economia, Selic, segundo a estimativa do mercado financeiro, deve ficar em 11,75% ao ano no fim de 2023. Para 2024, a projeção é de 9% ao ano. A Selic foi reduzida em meio ponto percentual para 13,25% ao ano no mês passado. Foi a primeira queda da taxa básica de juros em 3 anos. O representante ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou se encontrar presencialmente com o presidente Lula em Nova York na tarde da próxima quarta-feira, dia 20. O encontro acontece após a reunião de Lula com o americano Joe Biden. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto agora há pouco. Os líderes do Brasil e da Ucrânia chegaram a conversar por telefone em março. O local para o encontro é o hotel em que Lula está hospedado em Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU. E nos destaques internacionais agora, como nós acabamos de falar, os líderes mundiais estão reunidos em Nova York a partir de hoje para as reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planeja comparecer pessoalmente na reunião anual para apelar por mais apoio à Ucrânia, à medida que o país continua travando uma contraofensiva contra a Rússia. Além de um discurso na Assembleia, Zelensky também tem planos de realizar várias reuniões com outros líderes mundiais em Nova York, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Depois disso, o presidente ucraniano irá a Washington e se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na visita de Zelensky à Casa Branca, o mandatário americano procura reafirmar para o mundo, para o país e o povo americano o seu compromisso de continuar a liderar o mundo no apoio à Ucrânia enquanto defende a independência, soberania e a integridade territorial da nação, de acordo com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Tanto Zelensky como Biden estão programados para fazer comentários à Assembleia da ONU. Ativistas de um grupo ambiental espalharam tinta em um dos monumentos mais conhecidos em Berlim. Ao todo, 14 pessoas foram presas pela ação. Ativistas ambientais do grupo Last Generation pulverizaram tinta no portão de Brandemburgo, o monumento mais conhecido de Berlim. O ato é para alertar o governo alemão no sentido de abandonar imediatamente os combustíveis fósseis na luta contra a mudança climática. Os 6 pilares do monumento no centro de Berlim foram pintados com manchas laranja, que servem como uma mensagem de alerta, afirmou o grupo em comunicado. 14 pessoas foram presas no local. Os ativistas tentaram enviar a mensagem de que é hora de uma mudança política para abandonar os combustíveis fósseis, segundo o comunicado. Um porta-voz do Last Generation afirmou que é hora de abandonar a gasolina, o gás e o carvão no máximo até 2030. A Alemanha pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2045. E 5 norte-americanos que estavam presos no Irã foram libertados e estão num voo para fora do país, de acordo com as autoridades do Catar. A medida é parte de um acordo mais amplo que inclui o descongelamento de 6 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 29 bilhões de reais em fundos iranianos pelos Estados Unidos. O governo norte-americano classificou 5 americanos como detidos injustamente. Eles estão sendo transportados em um jato do governo do Catar para Doha. 2 familiares dos detidos também estão a bordo, juntamente com o embaixador do Catar no Irã. A libertação dos norte-americanos põe fim a um pesadelo de anos para aqueles que foram detidos. A libertação representa um avanço diplomático significativo após anos de complicadas negociações indiretas entre Washington e Teherã. Este é o mais recente acordo de alto nível negociado pela administração Biden para garantir a libertação de norte-americanos considerados injustamente detidos no exterior, após a libertação de norte-americanos da Rússia e da Venezuela. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.